Salve, salve, torcedor Alviverde, seja muito bem-vindo. A gente vem trazendo um corte bem legal. Primeiro aí do jogo aberto, sim, diretamente lá do Allianz, já sentindo o clima para esse jogão de mais tarde, trazendo a provável escalação. A gente traz um trecho aí também da ESPN, do F360, então tem muita coisa legal pra gente acompanhar no vídeo aí. Você que não é inscrito, dá aquela moral pro canal, se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma novidade aqui do seu Verdão Notícias e deixe seu like que ajuda demais o canal a chegar para muito mais palmeirense. Bora tocar o vídeo, rapaziada. Tirem as crianças da sala, não se assustem, não se impressionem, porque eu não sei se ele vai falar buenas tardes ou boa tarde. Não avisa. Ainda bem que você não Ai, olha, gente. Deixa eu ficar até longe aqui um pouquinho. Aí é secador, hein? Sabe qual é o pior de tudo? É que eu senti saudades dele. Eu tive saudades de João Paulo Capelanes. E ele não é bobo nem nada, volta justamente no dia em que o Palmeiras enfrenta o Bolívar já classificado e querendo a melhor campanha da Liberta. Capela, welcome back. Buenas tardes, Renatita. Chica. Que saudade que eu tava. Dá um abraço aqui, dá um abraço aqui, dá um abraço aqui. Que saudade que eu tava de você. Gente, um abraço pra toda a galera aí. Quem tá assistindo, foi um rápido recesso, né? 10 diazinhos é melhor do que voltar e tá aqui, ó, numa das mais belas arenas, não só do Brasil, mas do mundo. Agora, eu tô só curioso com uma coisa, nesse meu retorno, eu esperava um pouco mais a torcida do Palmeiras, porque o jogo é daqui a pouco, 7 da noite, e não tem ninguém aqui. Será que tem torcida? A torcida do Palmeiras é uma coisa inacreditável. O torcedor, junta aqui, ó. Vem cá, junta aqui, junta mais. Aquele calor humano maravilhoso. Rapaziada, a primeira pergunta. Todo mundo aqui tem ingresso? Sim! Tava caro ou tava barato? Caro! Esse é o negócio que pega aqui. O pessoal tá reclamando uma barbaridade. Mas a expectativa aqui, mais tarde, 7 da noite, é de mais de 35 mil torcedores. Então, assim, ó, torcedor do Palmeiras tá feliz. Vocês estão felizes da vida ou não? Sim! Vocês estão em choque ou não? Sim! E ó, então o negócio é o seguinte, rapaziada, eu vou pegar aqui a rodada de palpite de todo mundo aqui no pique, mas antes só para trazer algumas informações curiosas aqui, tá? O Palmeiras, todo mundo sabe, já tá classificado. Vocês querem a melhor campanha ou não? Sim! Então para isso o Palmeiras tem que ganhar. E se o Palmeiras ganhar, de quebra, já elimina o seu adversário, já pensando no mata-mata. E o Palmeiras, se vence o jogo hoje, todos os jogos decisivos, oitavas, quartas, semi, claro que afinal é jogo único fora, mas o Palmeiras vai ter esse privilégio que é mandar aqui na sua casa. Um estádio espetacular com uma torcida que vai apoiar. Então, rapidinho, vocês estão confiantes ou não? Sim! Então vai, no pique, vamos lá, palpite, todo mundo aí, vai. 2-0, vai todo mundo. 2-0. 2-0. 3-1 Palmeiras. 5-0. 4-0. 3-0. 4-0 hoje! Então é o seguinte, tá todo mundo acreditando, assim como eu. Eu acredito na vitória do Verdão. E quem acredita também é meu parceiro Stefano Alba, que fala um pouco mais sobre a Sociedade Esportiva Palmeiras! Vai, palestra! Buscar não só a vitória, mas sim o triunfo e a liderança geral da Libertadores com uma rodada de antecedência. Assim pode ser a noite do Palmeiras caso vença o Bolívar no Allianz Parque. Até porque, classificado para as oitavas de final, o Verdão já está. E a conta é bastante simples. A solução matemática é única e tem 6 letras. Vencer. Basta somar 3 pontos. Palmeiras chegaria a 15. Nenhum outro clube teria chances de alcançar o time de Abel Ferreira. Todos estamos muito felizes, né, pelo desempenho da equipe, jogadores que também voltaram, estão agregando muito em todos os aspectos. Eu estou feliz também de poder voltar e contribuir, como você comentou, em várias fases do jogo. O Allianz Parque é o palco deste confronto. De hoje à noite, por aqui, o Palmeiras vai muito bem, obrigado. Na Libertadores, 100% de aproveitamento. No ano de 2025, apenas 2 derrotas. Outro ponto favorável é o jogo na Bolívia, contra o próprio Bolívar, aonde o Palmeiras saiu vitorioso jogando fora de casa pelo placar de 3-2. Sabemos como foi difícil enfrentá-los
no último jogo contra eles. Então sabemos que vai ser um jogo duro, mas estamos diante da nossa torcida, um lugar em que nós gostamos de jogar, gostamos de atuar, um lugar em que nós nos sentimos apoiados e queremos ficar com esse resultado positivo em casa, na frente dos nossos torcedores, né? Nós iremos dar o nosso máximo, o nosso melhor para garantir essa vitória. Abel deve fazer algumas mudanças no time titular, rodar algumas peças. A ideia é colocar alguns atletas que vêm atuando pouco por causa de lesões recentes. Com isso, o provável Palmeiras para enfrentar o Bolívar hoje à noite é o Everton, Giai ou Marcos Rocha, Gomes ou Murilo, Bruno Fux e Vanderlan. No meio de campo, Emiliano Martinez, Lucas Evangelista e Felipe Anderson ou Rafael Veiga. E no ataque, Estevão, Paulinho ou Facundo Torres e Vitor Roque. Os números mostram que o Palmeiras tem tudo a seu favor para ter a melhor campanha na fase de grupos. Com isso, vem também a vantagem de decidir todos os próximos confrontos em casa, fator que pode ser determinante na busca pelo 4º título da Libertadores do Verdão. Só tem uma coisa, desistimos. Aqui ninguém acerta a escalação completa do 1 ao 11 do Abel, ou pelo menos dos 11 titulares. É uma missão quase impossível. Realmente a mídia sempre tenta acertar a escalação do nosso Verdão, mas o Abel nunca mantém aquele time 100% igual, que eu acho que é uma qualidade muito boa e sempre está surpreendendo o adversário. Então, sempre tem alguma coisinha diferente, então ele sim deve poupar, mas deve fazer aquele misto. Edu Dracena, mas hoje, falando bem sério, ele pode fazer o que ele quiser. Ele está numa situação tão confortável que se ele quiser poupar todo mundo, ele pode. Não acredito que ele vai fazer isso. Mas a mescla, eu imagino que essa sim entrará em campo. Jogadores titulares e reservas. Entrará em campo, Renata, até porque o desgaste que os jogadores estão tendo é muito grande, né? A sequência do Palmeiras foi muito difícil e ele está sabendo lidar com essas situações muito bem, o Abel. Porque ele tem um departamento ali de fisiologia, o departamento médico do Palmeiras hoje é muito estruturado e também se comunica muito bem. Isso que é o mais importante de tudo. Então, o Palmeiras não é só o Abel, é o conjunto, né? É o departamento médico, é a parte de preparação física, é a diretoria. Então, isso faz com que refletir dentro do campo todo o desempenho. Quando não dá, tem pênalti, né? Não, isso que é uma boa, né, acaba o pênalti então no futebol. Não, quando não dá tudo mais, isso aí, vai no pênalti. Não tem pênalti mais no futebol. Não pode marcar mais pênalti. Ó, pro Palmeiras não, hein? Chega, né? Pro Palmeiras não. Quando é pênalti, é pênalti. Divide pros demais. E os antes são assim mesmo, vão secar desse jeito. Precisa de falar de fisiologia, de papagaio, de periquito pra falar que vai ganhar do Bolívar. Porque eu vou falar. É contra o Bolívar, Edu, não precisa ficar com medo, não. Mas não é, também não é. Vai poupar, vai poupar. Carrinho de pipoca, Que resenha, vai poupar. Fica tranquilo, ó. Estamos invictos, 4 vitórias. Então os caras estão aqui, o Cicinho comemorando um empate. Não, comemorando a classificação. Dentro de casa, um empate. Pelo amor de Deus, Cicinho, a gente está com 4 vitórias seguidas. Espero que hoje mais uma vitória, 5ª seguida aí, porque o Palmeiras está fazendo por onde? Ai, como eu queria estar exatamente como o torcedor palmeirense está. Mas olha seu grupo. Mas não tá? Olha o grupo dele. Né? O Palmeiras aí, cara, tranquilo. Rafael Valente trazendo as informações do Palmeiras. Carne assada. Temperadinha. Mamãozinho com açúcar. Bolívar em casa para praticamente confirmar a primeira colocação na classificação geral, porque tem uns times que dão umas derrapadas. O Palmeiras não derrapa, Rafael Valente. É isso aí, Plihal, bom dia para você, bom dia para os amigos do estúdio, para o nosso fã de esporte. A grande dúvida por aqui, na verdade, é qual time o Palmeiras vai colocar em campo contra o Bolívar, porque o Palmeiras já está classificado, conseguiu a vaga com 2 rodadas de antecipação e joga assim sem grandes objetivos, né? O único objetivo do Palmeiras agora nesse final de fase de grupos de Libertadores é de fato confirmar a melhor campanha e precisa só de 3 pontos para atingir isso. Aí iria para 15 pontos e não pode mais ser alcançado por ninguém. E o adversário de hoje é
até propício para isso, viu? O Bolívar é o pior time do grupo G, tem só 3 pontos, venceu só uma partida na fase de grupos e vem desfalcado daquele que é considerado o seu principal jogador, que é o meio-campista Ramiro Vaca, de 25 anos, um dos artilheiros da Libertadores, ao lado do Barcos, do Alianza Lima, e também do Alan Patrick do Internacional, todos com 5 gols. Tudo isso poderia pensar o torcedor palmeirense, então o Abel vai poupar os jogadores, vai colocar um time reserva, mas aí é que tá, o Abel ele não pensa assim, né, Plihal? O Abel, quando ele mexe muito no time, ele troca 3, 4 peças ali, ele até faz um rodízio que ele nem chama de rodízio, ele diz que não preserva ninguém, não poupa jogadores, mas ele até faz um rodízio meio disfarçado, sempre mudando alguma coisa. Se a gente voltar uma semana atrás contra o Cerro Porteño, o duelo que garantiu o Palmeiras nas oitavas de final, ele fez 3 mudanças. Se a gente pensar no jogo contra o São Paulo no domingo pelo Brasileiro, foram outras 3 mudanças. Mas vamos ouvir o que o Felipe Anderson falou sobre o jogo contra o Bolívar, aí eu complemento com a provável escalação do Palmeiras hoje. Estamos muito felizes, né, pelo desempenho da equipe. Jogadores que também voltaram, estão agregando muito em todos os aspectos. Eu estou feliz também de poder voltar e contribuir, como você comentou, em várias fases do jogo. Então, é alegria e certeza de que estamos fazendo um bom trabalho, de que temos que continuar acreditando nisso, continuar trabalhando sempre dobrado, sempre fazendo algo a mais para poder manter e melhorar e ir crescendo durante a temporada. Então, esse é um dos nossos objetivos em pensar jogo a jogo, preparar bem cada detalhe de cada jogo. Nós sabemos como foi difícil enfrentá-los no último jogo contra eles, então sabemos que vai ser um jogo duro, mas estamos diante da nossa torcida, um lugar em que nós gostamos de jogar, gostamos de atuar, um lugar em que nós nos sentimos apoiados e queremos ficar com esse resultado positivo em casa, na frente dos nossos torcedores, né? Nós iremos dar o nosso máximo, o nosso melhor para garantir essa vitória. Tá aí o Felipe Anderson, palavras para o canal oficial do Palmeiras. E é isso, se o Palmeiras confirmar a melhor campanha na fase de grupos da Libertadores, ele decide o mata-mata até a semifinal em casa, e a gente sabe que isso faz muita diferença na Libertadores, né, Plihal? Eu vou dar uma possível escalação do Palmeiras, porque, como eu disse, é o grande assunto, é a grande dúvida de todo mundo, inclusive de quem cobre o Palmeiras, qual será o time que o Abel vai escolher hoje. Pelo que a gente conversou aí na redação, eu com as pessoas que acompanham o dia a dia do Palmeiras, a tendência é que seja o Everton no gol, a defesa com o Giai ou Marcos Rocha, os zagueiros Gustavo Gomes e Bruno Fux e o Vanderlan na lateral esquerda. Aí os volantes Lucas Evangelista e Emiliano Martinez. Um trio mais avançado que seria o Estevão, o Felipe Anderson, que foi com a TV do Palmeiras, ou o Rafael Veiga no lugar dele, e o Paulinho ou o Facundo Torres, e o Vitor Roque no ataque. Sobre o Paulinho, se ele for titular, é o segundo jogo dele como titular, mas o primeiro no Allianz. Você acha que com esse time dá pra ter noite tranquila aqui contra o Bolívar, Plihal? Pô, mais que tranquilo. Com qualquer time, viu, Valente? Joga o colete pra cima, quem pegar pode jogar. Pensando assim, quem pegar primeiro joga. Eu lembrei até do clássico contra o São Paulo, que entra Maurício, Veiga, o Palmeiras tem um elenco... Evangelista. Até, quem sabe, esse jogo contra o Bolívar pode ser... Felipe Anderson, Vitor Roque. Esse entrar no segundo tempo. É isso. Tá fraco, intervalo, tá fraquinho. Tem pouca opção. E acertar a escalação do Abel é quase que impossível. Toda a mídia tenta e nunca consegue. Mas eu acredito que o Abel vai entrar com força máxima, claro, fazendo as mesclagens que ele normalmente faz, mas o principal do time ali ele deve manter até o resultado se fazer ali durante o jogo, e aí sim ele deve colocar aí pessoal para pegar minutagem, Marcos Rocha, talvez Vanderlan, Veiga, mas eu acho que ele vai entrar com força máxima até resolver pelo menos o jogo. Talvez o Abel possa utilizar esse jogo para dar minutagem para jogadores que estão voltando de lesão. Marcos Rocha, que inclusive, né, o Giai tá jogando tão bem que ele precisa brigar para voltar a ser titular. O Maurício, o Mike, Murilo, zagueiro. Então, assim... Final de semana tem duelo dos líderes. Exatamente. Então, assim, pensando... Líder e vice-líder. Obviamente, o Abel não quer perder a oportunidade de ser líder geral da Libertadores. Então, um bom resultado hoje é extremamente necessário. Mas por contar com um elenco tão bom, tão positivo,
dá pra fazer uma rodagem aí nesse elenco, dando oportunidade para jogadores que não vinham atuando. Só uma correção, líder e terceiro colocado, né? O Palmeiras pega o Bragantino no final de semana, no domingo, o jogo em Bragança Paulista, o Red Bull Bragantino é o terceiro colocado, o Flamengo está entre os dois. Jogo bom, se puder descansar, não dá nem para dizer os principais jogadores, mas os que vêm atuando na maioria das partidas como titular, melhor, né? Exato. E esse é um ponto que eu queria tocar, Plihal, porque a gente fala da melhor campanha, lógico que é importante, né, para você decidindo em casa na semifinal, mas tem um outro aspecto também que seria importante, que se o Palmeiras já garante, ele pode colocar o time completamente alternativo contra o Sporting Cristal. Um jogo que vai acontecer entre Palmeiras e Flamengo e Cruzeiro e Palmeiras. Então, assim, mais do que a questão da melhor campanha, lá pensando na sequência da Libertadores, isso pode ser muito positivo nessa arrancada, porque a gente vai estar falando de reta final do Brasileiro, pré-pausa para o Super Mundial de Clubes. Então, também tem esse aspecto que seria impactante para o Palmeiras nas próximas semanas. E, além de tudo, o Palmeiras tem sorte que o Vaca, que é o grande destaque do Bolívar, está fora, Brilha. Só isso. Mas não é só o Palmeiras que tem sorte, não. O Flamengo, por exemplo, vai jogar com a LDU sem o Brian Ramírez, que é um dos principais jogadores da LDU. Isso daí faz parte. E o Abel é um... E entre nós, né? O Vaca também não ia fazer tanta diferença. Não ia. E assim, e o Abel é um cara que também sabe jogar com a sorte, porque faz uma boa gestão de elenco. Na temporada em que tem o melhor elenco do Palmeiras, ele tem usado bem, rodado bem os caras, à exceção do Facundo Torres, que só foi poupado no fim de semana, finalmente. Ele tem dosado muito a minutagem desses jogadores. Então, um técnico competente, com um trabalho longevo, tem uma margem muito maior de manobra do que o Felipe Luiz, que está ainda... É um técnico em afirmação, um técnico que ainda busca uma consolidação de carreira que o Abel já tem no Palmeiras e é obsessivo por primeira colocação. Isso é uma coisa legal. Nas últimas 7 edições, 5 vezes o Palmeiras foi o primeiro na classificação geral. E assim, a última, inclusive, né, que pegou o Botafogo, né, que foi segundo colocado. E tem essa também, né? Se o Mengão passar, você pode ter a melhor campanha no geral tal, e já trombar, porque é sorteio de cara com o Flamengo nas oitavas. Exato, e até no Paulista, o Palmeiras tem esse tipo de comportamento, né? De lutar até o final pela primeira colocação. Nesse ano não deu e ironicamente, o Palmeiras foi perder em casa o primeiro jogo para o Corinthians, fez um jogo duro, igual ali, muito competitivo na arena, mas acabou perdendo a possibilidade do tetracampeonato paulista. Mas, de fato, é um trunfo para o Palmeiras decidir em casa. Mesmo tendo sido eliminado pelo Botafogo no ano passado, no Allianz o Palmeiras competiu e até o final lutou pela última bola, pela classificação. Então é algo, duas coisas positivas, né, desse Palmeiras do Abel. A obsessão por ser primeiro sempre e a boa gestão que o Abel tem feito do elenco nessa temporada, do ótimo elenco que tem nas mãos. Valente, antigamente, quando as vendas de ingresso não eram online, você chegava ali na bilheteria do estádio, perguntava para o bilheteiro, e aí, como é que tá o movimento? Ah, tá fraco, tá bom, tal. Hoje, a expectativa, com a coisa já tão resolvida pro lado do Palmeiras, a expectativa é de público grande ou mais ou menos? Não, Plihal, pelo contrário, público grande, e até aconteceu algumas situações curiosas enquanto a gente estava aqui aguardando para conversar com vocês. Muitos torcedores encostam um carro aqui na lateral, aqui quase perto das bilheterias do Allianz Parque, e perguntam se tem ingresso. Tem alguns torcedores que ainda acreditam que é possível comprar ingressos na bilheteria, eles vêm e perguntam, e aí quando algum funcionário ou alguém aqui que está trabalhando na organização do evento diz que não tem, que não vende ingressos na bilheteria, só vende online para o sócio avante, a frustração é enorme, porque você vê que tem muita gente ainda que tem aquele prazer de vir, de comprar, de ter até o ingresso físico na mão. Pelo que eu consegui conversar aqui, a expectativa é sim casa cheia, é o Palmeiras voltando para o Allianz, faz ainda mais um jogo no Allianz nessa fase de grupos contra o Sport Cristal. E só para acrescentar uma informação ao que o Donk disse, né, que ele falou que seria importante ganhar hoje para talvez preservar os jogadores contra o Sport Cristal no dia 28, entre os jogos de Flamengo e Cruzeiro pelo Brasileiro, tem um outro detalhe que o Abel está também cuidando nesse planejamento. Exatamente hoje o Palmeiras está a um mês da estreia no Super Mundial de Clubes. E a ideia do Abel é não ter ninguém no departamento médico. Por enquanto o departamento médico está zerado. Os dois jogadores que estavam lá, que era o zagueiro Mikael e o atacante Bruno Rodrigues, já fazem trabalho de transição de campo. O Mikael até fez jogos nessa temporada, o Bruno Rodrigues não. Mas a ideia do Abel é ter todo elenco disponível para o Palmeiras viajar também para os Estados Unidos para jogar o Mundial com um time 100% forte, com ritmo de jogo
jogo e tudo perfeito, viu, Plihal? Boa, Valente. Obrigado aí pelas informações, tá? Teu time legal, né? Um mês do Super Mundial. Eu fico pensando na expectativa do torcedor de um time que vai disputar o Super Mundial. O teu não vai, né? Meu não. O teu também não, né, Breno? Nossa, E o seu? Disputando nem Meu não. Libertadores. Rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe pra vocês. Primeiro aí o jogo aberto e depois aí a equipe do F360 da ESPN. E a grande dúvida, ninguém consegue acertar 100% a escalação do Abel, porque ele sempre muda alguma pecinha ou outra. Mas, sinceramente, eu acredito que o nosso Palmeiras hoje entra em campo com força máxima. Claro que ele sempre muda alguma coisinha ou outra, mas força máxima no time titular para hoje, porque o Abel quer garantir, né, 100% de aproveitamento na Libertadores para deixar sacramentado fazer todos os jogos de volta em casa, né, na parte de mata-mata. Então, uma coisa que faz muita diferença na Libertadores e fase de mata-mata, então é decidir o último confronto sempre em casa. Então, no decorrer do jogo, eu acredito que ele deve mudar, dependendo do resultado, até porque ele tendo um bom resultado também hoje, quem sabe com Cristal ele poupe mais, até porque vai ter confronto com o Cruzeiro e com o Flamengo pelo Brasileiro. Então, pode ser que hoje, tendo a vitória, ter essa tranquilidade para ele chegar no próximo jogo e aí sim poder poupar de verdade. Mas a expectativa grande para esse jogo de mais tarde é casa cheia, como você viu aí na reportagem. E sim, mais tarde a gente vai estar trazendo aí o pós-jogo do nosso Verdão, se Deus quiser, uma grande vitória do nosso Palmeiras. Então você que acompanhou o vídeo até o final, quero que você compartilhe com a gente a sua opinião sobre tudo que foi falado aí no vídeo, o que você concorda, o que você discorda, deixa aí nos comentários, tá? Você que não é inscrito, dá aquela moral pro canal, se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma novidade aqui do seu Verdão Notícias e deixe seu like que ajuda demais o canal a chegar para muito mais palmeirenses. Valeu, rapaziada, um grande abraço!